Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou que Bolsonaro recebesse alimentação especial na Polícia Federal. Só que agora o ex-presidente detento quer autorização para que o irmão da Michelle, o Carlos Torres, entregue as marmitas. Isso logo após o outro cunhado, Diego Torres, também deixar de trabalhar com Tarcísio de Freitas. Eita, que esses irmãos da Michelle tá ficando estranha essa história aí. Quem vai explicar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. O que tá rolando, Dai? Tá ficando estranho a quantidade de irmãos da Michelle que estão aparecendo nas notícias ultimamente. Pois é, irmão, vai tio preso, né? Vai irmão, pede exoneração de São Paulo. O outro agora é a pessoa que o Bolsonaro quer que leve as marmitas para ele. Tem alguma coisa errada, né? Não sei bem o que está acontecendo, mas tem alguma coisa errada. E o que é que tem de relevante, de fato, nessa história? É que o Bolsonaro ele quer uma relação familiar próxima. Isso é um fato. Tem, inclusive, uma informação aí que circula que a Michelle Bolsonaro está avaliando colocar o Diego Torres, né, que foi o irmão que pediu a exoneração para o Tarcísio, na superintendência, como suplente de um senador do Distrito Federal. Ela quer uma indicação dele também para um cargo político, aí sendo suplente de um senador. Se o senador, por algum motivo, não continuar no cargo, tiver algum impedimento, quem assume é o suplente. Então, é uma possibilidade também muito interessante e que tem uns riscos por trás. Mas esse pedido de Bolsonaro, Sofia, foi um pedido excêntrico, minimamente excêntrico, porque a gente sabe que o Bolsonaro, de fato, fez cirurgias, tem um problema médico, já foi autorizado que ele tenha uma alimentação especial, ele tem medo de comer a comida da Polícia Federal, de acordo com o Bolsonaro, ele tem medo de ser envenenado, isso já foi dito em algumas matérias. Eu realmente acredito que todo mundo que quer algum tipo de vingança com o Bolsonaro, não estou falando de justiça, estou falando de vingança, quer que ele continue preso. Porque a vingança para o Bolsonaro já é a justiça. Ele tinha certeza que ele não seria preso, ele tinha certeza que poderia fazer absolutamente tudo. E todo esse drama e esse imbróglio aí ao lado de sou inocente, quero anistia, já mostra o quanto é difícil para o Bolsonaro ser preso. Ou seja, acredito que ninguém está querendo abreviar a vida do Bolsonaro, não, pelo contrário, quer só que ele cumpra a pena, porque isso para ele já é um grande castigo. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria do UOL, por favor, que a matéria do UOL aponta, né, que o Bolsonaro pede, ele fez essa solicitação de que o irmão de Michele leve comida para ele. Vou te pedir para descer um pouquinho a matéria, né? E ele quer mais um cunhado ao lado dele aí, né, nesse processo, e ele solicita que, pronto, esse ponto, obrigada, Sofia, que o pedido foi protocolado na ação penal que trata da condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Os advogados pedem autorização do Carlos Antônio Torres, irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Marcos Ibiapina, que é assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência durante o governo do Bolsonaro, e já teve o nome sugerido pelo então ex-presidente como visitante na prisão domiciliar. E Kelson Colnago dos Santos, militar da reserva, que atuou como prestador de tarefas por tempo certo, PTTC, que é a sigla, no gabinete da vice-presidência da República. Aqui a gente já tem uma coisa, Sofia, você falou quantos nomes estão surgindo agora, né, em matérias. Só que são nomes que já estão no círculo do Bolsonaro. E a gente precisa entender isso. São cabides de emprego que foram utilizados pelas famílias aí, né? A gente já falou da Michelle, a filha da Michelle, a mais velha, trabalha também para um gabinete, já trabalhou em determinados órgãos, trabalha em um gabinete, a gente falou que o salário dela é em torno de R$ 23 mil nesse gabinete. A gente compreende os cargos que são, né, comissionados, os cargos que são de fato de confiança, mas essas pessoas estão ali no núcleo por um determinado motivo. Nesse caso específico, os irmãos da Michelle servem como um elo aí de contato e com baixa mídia. Por quê? Diferente de quando a Michelle ou os filhos vão visitar o Bolsonaro, a imprensa fica muito em cima. Nesse caso, esse contato, que vai ser mínimo, a entrega de uma marmita ali é um contato muito pequeno,
mesmo que seja inspecionada, porque o Bolsonaro está paranoico nesse ponto, viu, Sofia? O cunhado vai deixar a marmita para ser inspecionada na Polícia Federal, mas estando na frente dele, essa marmita será inspecionada pelos agentes da Polícia Federal e ele, né, com os agentes ao lado, vai levar diretamente para o Bolsonaro, entregar em mãos ao Bolsonaro e sair. Não vai ser uma visita, mas esse mínimo contato já demonstra que pode haver alguma coisa ali, pode haver alguma conversa, já mostra que tem algo estranho acontecendo por aí. Esse pedido é um pedido realmente muito estranho. E eu vou te pedir também, Sofia, para trazer um outro vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa relação aí dos irmãos da Michelle, essa relação do núcleo familiar aí da Michelle com o Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro já fez reclamação para os seus aliados, que estava recebendo muitas visitas indesejadas, a quantidade de parentes da Michelle dentro de casa e ele lá na prisão domiciliar. Mas os cunhados ele quer por perto. Pai e mãe, não. Cunhado, sim. Vamos lá, Sofia. Bom, ainda falando sobre o clã Bolsonaro, o Metrópolis apurou que o irmão da Michelle, Diego Torres, pediu para deixar o cargo de assessor especial do governo de São Paulo para passar a atuar diretamente na pré-campanha eleitoral de Tarcísio de Freitas. Sobre esse assunto, a gente vai receber agora o repórter de São Paulo, do Metrópolis, Vinícius Passarelli. Vinícius, qual foi o motivo dessa saída, desse movimento aí do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro? Ele vai deixar de fato Tarcísio ou segue em outro caminho dentro do governo? Oi, Neila. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Pois é, o Diego Torres, que é irmão da Michelle Bolsonaro, da ex-primeira-dama, ele atuava como um assessor especial do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, desde o início do mandato, desde janeiro de 2023. E agora ele pediu exoneração, essa exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas ele já comunicou ao governador Tarcísio que ele deseja deixar a gestão do governo de São Paulo para poder atuar diretamente nas campanhas eleitorais do ano que vem, especialmente na campanha do próprio Tarcísio de Freitas. A gente já vem acompanhando isso há bastante tempo, noticiando aqui diariamente no Metrópolis esse vai e vem das expectativas em torno do governador em relação a que cargo ele concorrerá no ano que vem. Diego tem dito aos aliados mais próximos que a ideia dele é atuar principalmente nas redes sociais da campanha de Tarcísio para a reeleição, mas, claro, tendo a possibilidade no horizonte de que essa campanha acabe virando uma campanha presidencial. Como a gente tem falado, isso depende muito de um próprio aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está preso em regime fechado, e do próprio clã bolsonarista, além dos próprios partidos que circundam esse grupo político, né, os partidos do Centrão e os partidos de direita e centro-direita. Esses partidos entendem que o Tarcísio é o principal nome para essa disputa, e o Diego Torres, como ele tem relatado aos aliados, ele decidiu justamente deixar a gestão para poder ficar um pouco mais livre nessa atuação, já pensando na campanha eleitoral. É esse trecho mesmo. Então é isso. A gente tem dois irmãos da Michelle, o Diego e o Carlos, em que o Bolsonaro solicita que o Carlos, dentre outros aliados, passe a entregar suas marmitas, e a gente tem o Diego, segundo a Michelle, seria uma pessoa ali posta para ser um suplente no Distrito Federal. Então, ela vai puxar novamente o seu irmão para o seu núcleo ali próximo, e talvez, e aí é só um talvez, Sofia, para fazer a sua campanha. A gente precisa compreender isso. A Michelle está em campanha. Diante de tudo que vem acontecendo com o Bolsonaro, a melhor parte é que a Michelle não está nem aí. Ela só está na campanha dela. E eu acho isso fabuloso. Inclusive, briguem mais que a gente quer notícias aqui, viu? É isso, Sofia. Ela está em campanha, e ela está em campanha, inclusive, entrando em atrito com os filhos do Bolsonaro, que é esperado, porque os filhos do Bolsonaro odeiam ela. Aquele clã, a última coisa que existe nele é família. Sabe, os grandes defensores da família, lá não tem nada de família. Não. A Michelle não tá sofrendo com a prisão do Bolsonaro, os filhos não se dão bem com a madrasta, os irmãos também, pelo visto, só estão interessados aí nos negócios também, né? Ali é tudo sobre poder, é tudo sobre dinheiro. Não tem nada sobre família, não tem nada sobre carinho, não tem nada sobre amor. Mas o que esperar de grandes defensores do sistema capitalista, né? Porque no sistema capitalista, família é isso. Família é negócios, família é poder, família é propriedade, não é
não é sobre família. Mas, Dai, e a outra questão é que, assim, a gente sabe pouco sobre a família da Michelle, mas o pouco que a gente sabe faz tudo parecer muito suspeito, sabe? O tio que a gente vai falar sobre isso em outro corte, mas o tio que foi preso aí, suspeito de integrar um esquema de roubo, de furto a veículos. Eu acho que é a mãe, a avó que tinha suspeita de relação com o tráfico de drogas. Você lembra certinho? É a avó, não. A É a avó avó que a avó não suspeita, não, foi presa, foi foi condenada por tráfico presa. de drogas, a avó. Perfeito. A mãe foi falsificação de documentos, teria mudado ali informações no seu documento pessoal. Não Daí, chegou a ficar presa, tem tudo isso. agora os irmãos aparecendo desse jeito, a filha com aquele cargo que ela ganhou do Jorginho Melo, né? Que aí não é necessariamente legal, mas cheira tanto a nepotismo que eu acho que é imoral. Enfim, é muito estranha essa família da Michelle. À medida que ela vai se colocando aí como candidata, eu acho que essas coisas aí tem que começar a ser mais investigadas, tem que começar a vir mais à tona. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Antes da gente sair, um último recadinho. Dê uma olhada aqui nesse QR Code. Seguindo eles, usando o cupom Meteoro, vocês podem ter até 70% de desconto nas roupas lá lindas, tecnológicas, elegantes, funcionais da Insider. Mas, gente, é só até o final dessa semana. Mas espera, Sofia, já é sexta-feira. Pois é, então corre lá, gente. Corre lá. Enfim, pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais plantão do Meteoro.